Eu sou Catula Maia, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em transtorno do espectro autista. E eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do transtorno do espectro autista. E aí hoje a gente vai focar um pouquinho essa aula na aplicação prática, né, da terapia cognitivo-comportamental no tratamento das nossas crianças autistas, principalmente o dia a dia do consultório, né? Como que a gente faz, né, as abordagens, a intervenção no cotidiano clínico, né, ao receber essas crianças, esses adolescentes autistas. Então vou começar um pouquinho falando a respeito da terapia cognitivo-comportamental, né, de como essa abordagem é aplicada e qual a importância dessa abordagem no tratamento do transtorno do espectro autista. Então, assim, para começar, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem onde a utilização dela nos casos de autismo está muito mais voltada para o tratamento de crianças, adolescentes e adultos que estão no transtorno do espectro autista com nível 1 de autismo, né? Quando a gente fala aquele nível mais leve de autismo, onde a gente tem, né, a possibilidade de acessar a cognição dessa pessoa, dessa criança, né, desse adolescente, desse adulto, né, e de forma que a gente possa estabelecer um tratamento onde envolva as questões dialógicas e reflexivas dessa pessoa. Então, assim, ele é mais utilizado, né, nos quadros de nível 1 de autismo, o método da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente tem um melhor funcionamento cognitivo e maiores possibilidades de reflexões e de reestruturação dessa cognição, tá? Então, assim, a TCC tende a ser uma terapia focada no aqui e agora, no que está acontecendo no momento, e possibilita, né, para a pessoa aprendizagens, né, de situações em que podem estar sendo necessárias intervenções específicas para melhorar comportamentos, adquirir novos comportamentos ou novas aprendizagens. Por que a gente precisa ter acesso à cognição, né? Porque a gente tem uma terapia focada em entender como a pessoa processa o próprio pensamento, né? Como esses pensamentos interferem nos comportamentos, né, nas emoções dessa pessoa. Então, acessar a cognição é extremamente importante para que a gente entenda, né, como se processam os pensamentos, para que a gente acesse, né, as crenças, né, da pessoa, do indivíduo, da pessoa autista a respeito de si mesmo, a respeito do outro, do mundo, né, entendendo assim como ele se relaciona, né, com esse contexto social. Só que a gente entende que quando a gente está falando de uma pessoa com autismo, a gente entende que a gente tem nuances e características específicas, né, do autismo, que também interfere na forma como o processamento, né, cognitivo, né, a estruturação dessa cognição vai acontecer. Por exemplo, a gente no autismo sabe que a gente tem um quadro muito característico de inflexibilidade cognitiva, de rigidez cognitiva, que faz com que, né, processos de mudança de ideia, entendimento da perspectiva do outro se torne mais difícil, né, para o autista. Então, o processo, por exemplo, típico da TCC de reestruturação cognitiva, ele precisa ser adaptado a esse quadro geral. Eu costumo dizer que quando a gente atua, né, numa perspectiva da terapia cognitivo-comportamental em pessoas autistas, a gente precisa levar em consideração a sintomatologia do autista, né? Quais as características que compõem os sintomas e aí, mais especificamente, como isso se apresenta naquela pessoa, naquele cliente que está sendo atendido, para que a gente possa traçar um plano de tratamento
que esteja de acordo com as necessidades dessa criança. Claro que não é diferente em relação a qualquer outro, né, cliente, paciente que chega ao nosso consultório, seja atípico ou neurotípico, né? A gente precisa observar as características comportamentais, a gente precisa avaliar as características cognitivas, como se processa o pensamento, a gente precisa avaliar as emoções, e o plano de tratamento ele sempre é individualizado, né? Só que dentro de uma perspectiva teórica já conhecida e já aplicada, né? Quando a gente fala em observar de forma mais específica as nuances do quadro clínico do autismo, a gente está falando de necessidade de algumas adaptações e percepções dessas intervenções. Por exemplo, quando a gente está falando de crenças disfuncionais. O que são as crenças disfuncionais? São ideias, né, centrais, pensamentos centrais, que fazem com que a pessoa avalie as situações, por exemplo, sociais. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma situação social que me causa insegurança, eu posso identificar crenças e pensamentos do tipo: eu não sou suficientemente bom, eu não consigo me relacionar com as pessoas, né? Eu tenho dificuldades. E essas crenças, em sua grande maioria, elas podem ser disfuncionais, elas podem não representar de fato como a pessoa é ou se relaciona com o ambiente social. Quando a gente fala a respeito do autismo, de fato, muitas vezes essas crenças fazem sentido, né? São pessoas que geralmente sim, né? Que em sua grande maioria, inclusive, faz parte do quadro clínico diagnóstico, a dificuldade em habilidades sociais. Então, quando se tem um pensamento, eu não consigo, né? Eu não consigo me relacionar, eu tenho dificuldade de fazer amigos, né? Como crenças, essas crenças são o tempo todo reforçadas dentro do ambiente, do contexto social. Então, o trabalho, nesse sentido, se torna um pouco diferenciado, no sentido de potencializar essa criança, esse adolescente, esse adulto autista para a convivência social. Então, mais do que focar numa crença, né, a respeito de si mesmo, a gente precisa, nesse momento, focar nos potenciais, no treino de habilidades, né, ajudar na aprendizagem de novas habilidades sociais que favoreçam um melhor desempenho social para que a gente possa, a partir daí, fortalecer, né, a autoestima e diminuir o impacto desse pensamento, dessa crença a respeito de si mesmo, né? Então, o caminho, ele é um pouco diferente, né? Ele necessita de adaptações, mas a base teórica de construção, de identificação de pensamentos, de crenças, de identificação das emoções, de como os comportamentos, né, se apresentam a partir dessas emoções, ela é fundamental e necessária para que a gente siga adiante no trabalho em terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente segue, sim, né, o modelo relacionado à tríade cognitiva, a ideia, né, de que a gente tem emoções, a gente tem pensamentos, né, que levam a emoções, né, que trazem sensações e mudanças ali fisiológicas no corpo e que fazem com que eu reaja a isso e eu me comporte de determinada maneira, né? Em algumas situações a gente tem crenças e pensamentos automáticos disfuncionais que precisam ser reestruturados, que a gente precisa, né, refletir sobre eles para encontrar meios mais adequados de lidar com as situações, né? Então, a ideia central, ela é a mesma, a gente tem os mesmos objetivos que ajudar essa pessoa a ter um melhor desempenho na convivência social, melhores habilidades, né, nos processos de vida, seja de trabalho, escolar, né, de funcionamento geral, né, ter mais funcionalidade na vida e uma melhor qualidade de vida. Então, a ideia central do processo de tratamento continua sendo o mesmo, com algumas adaptações, principalmente na aplicabilidade, né, das intervenções e nos recursos que a gente vai utilizar
para que essas intervenções sejam mais eficazes, né? E quando a gente fala de recursos, a gente está falando, inclusive, dos recursos estruturais do processo terapêutico, né? Vocês podem estar vendo aqui, né, livros e materiais de avaliação das emoções, né? Então, as pessoas autistas, elas tendem a se beneficiar muito de recursos visuais, né, que facilitem a compreensão, né, principalmente a compreensão de aspectos abstratos, né, da linguagem, da comunicação, como quando a gente fala das emoções, quando a gente fala dos estados internos, como quando a gente fala das sensações fisiológicas no corpo, que às vezes são tão difíceis de serem identificadas. Então, quanto mais recursos lúdicos, né, visuais, a gente puder utilizar no processo de intervenção, né, na terapia cognitiva com pessoas autistas, melhor é, né, o resultado dessa intervenção, né? Cartas de habilidades sociais, isso estrutura muito, né, o ambiente de tratamento para que eles entendam e acompanhem o processo, né, de melhora desses aspectos. Então, assim, a meta principal da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do autismo é a adaptação da pessoa autista através do desenvolvimento de suas habilidades. Então, a adaptação ao ambiente social, ao ambiente de vida, ao ambiente familiar, ao ambiente escolar, ao ambiente de trabalho, né? Para que eu tenha um melhor aproveitamento desses ambientes, consiga me estruturar melhor nesses ambientes para uma convivência e um processo executivo mais funcional. Tá? Então, assim, a meta está no desenvolvimento de habilidades, né? E que habilidades são essas? Habilidades comportamentais, habilidades sociais, né? Habilidades da vida cotidiana, né? Habilidades dialógicas, né? De comunicação social. Então, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento, né, dentro de uma intervenção em terapia cognitivo-comportamental. Então, se eu tenho como foco, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades, como eu falei anteriormente, eu preciso intervir e tratar e trabalhar todos os aspectos que interferem no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades. Então, por exemplo, se eu tenho um quadro de depressão, mesmo que como uma comorbidade no transtorno do espectro autista, e é muito comum, né, a presença da depressão, da ansiedade em pessoas autistas de nível 1, por exemplo, de suporte. A gente tem, né, uma estatística alta de pessoas, né, autistas de nível 1 de suporte que apresentam quadro de depressão ou de ansiedade, né, entre outros quadros também de transtornos mentais. Então, se eu tenho uma depressão, por exemplo, que atravessa ali ao longo do desenvolvimento, e eu sei que a depressão, quadro depressivo, interfere e dificulta na convivência social, né, na vida funcional, na execução das atividades, então eu preciso tratar, né, a depressão para que eu consiga estimular as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Vocês entendem? Então, ao mesmo tempo que eu tenho, né, como necessidade terapêutica evoluir no ganho em habilidades, eu preciso tratar nuances que interferem, né, nesse desenvolvimento de habilidades. Então, se a gente tem, por exemplo, um quadro, né, patológico como a depressão, a ansiedade que atravessa aí ao longo do desenvolvimento, eu preciso tratar esses quadros, né? Se eu tenho dificuldades nas habilidades sociais, eu preciso intervir e proporcionar recursos para o desenvolvimento das habilidades sociais, tá? Então, o tratamento ele é muito mais robusto do que entender, né, simplificar só relacionado à aprendizagem de novas habilidades. A gente tem a aprendizagem de novas habilidades envolvendo o tratamento
das dificuldades presentes no quadro sintomatológico do TEA e as dificuldades relacionadas à história de vida, né? A história de relações, as experiências vivenciadas por aquela pessoa, né? Os sistemas de crenças que foram ali, né, enraizados e que dificultam, inclusive nesses ganhos de habilidades. Como eu falei, o exemplo anterior, né? Às vezes crenças disfuncionais, mas que realmente estão relacionadas à estrutura de vida, às experiências que teve, né? O distanciamento social das pessoas e tal, que foram reforçadas, podem ser muito difíceis e podem dificultar o empenho ou o interesse ou o engajamento, né, dessa pessoa autista em buscar o desenvolvimento de habilidades sociais, por exemplo. Né? Então a gente precisa trabalhar essas habilidades, precisa treinar habilidades sociais, melhorar essas habilidades, precisa melhorar essas habilidades, mas ao mesmo tempo intervir nos sintomas afetivos e emocionais, né, e de crenças relacionadas à manutenção daquele comportamento e à dificuldade de engajamento no tratamento, como, por exemplo, no tratamento do desenvolvimento de habilidades sociais. Então, assim, por conta disso também, o tratamento do autismo, ele deve envolver uma ação inter e multidisciplinar, né? Então, não é só a psicologia, né? Não é só a terapia cognitivo-comportamental. A gente precisa, né, de um plano de intervenção envolvendo também outras áreas do desenvolvimento que são necessárias para que a gente avance também nessas aprendizagens, como, por exemplo, a fonoaudiologia, o trabalho fonoaudiológico, o trabalho também de habilidades sociais envolvendo as habilidades dialógicas e de comunicação social, né, interpretação de situações sociais, né, que é muito difícil para a pessoa autista. A gente às vezes precisa de intervenções, por exemplo, ligadas ao esporte, né, ligadas às habilidades psicomotoras, inclusive isso ajuda muito quando a gente tem um quadro de ansiedade, né, de comorbidade com ansiedade, porque se a gente tem, né, atividades esportivas, a gente já sabe a partir dos estudos que isso melhora, né, o controle respiratório, por exemplo, o controle de impulso, né, ajuda a lidar com os sintomas característicos da ansiedade, e sem falar nos outros ganhos relacionados à desenvoltura mesmo corporal, de movimento, né, de estruturação dessa linguagem corporal que é tão importante também no contexto social, no contexto de interação com os pares. Então a gente tem sempre que estabelecer uma comunicação, né, com outros profissionais que estejam envolvidos no tratamento para que a gente siga, né, um direcionamento nesse tratamento que seja funcional para aquela pessoa e que ajude no melhor prognóstico do quadro do autismo, né, e das outras patologias que podem estar ali presentes ao longo do desenvolvimento, né? A gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem diversos estudos comprobatórios aí, inclusive de meta-análise, que sinalizam o quanto de resultados nós temos tido na intervenção em terapia cognitivo-comportamental em pessoas autistas, né? Nesse caso, nível 1 de autismo, principalmente quando a gente tem a necessidade de desenvolvimento de habilidades sociais e competências sociais, né, de maneira a desenvolver competências sociais mais funcionais, tá? Temos também evidências, né, bem robustas da terapia cognitivo-comportamental como extremamente eficaz no tratamento da depressão em pessoas autistas, no tratamento da ansiedade em pessoas autistas, com melhora significativa desses quadros e no processo de desenvolvimento de habilidades sociais que é tão importante, né, para as pessoas com autismo, e principalmente quando a gente fala das questões do autismo leve. Por que a gente tem uma incidência grande, alta, de pessoas autistas nível 1 que apresentam depressão, que apresentam ansiedade, né, um risco maior aumentado de suicídio, de tentativa de suicídio? Por quê? Porque essas pessoas, elas conseguem perceber, né, de forma mais clara as próprias dificuldades e elas sofrem mais em consequência disso, né, porque elas têm um nível de consciência
maior das próprias dificuldades e do que acontece em volta delas, né? De como o ambiente reage, o ambiente social reage às dificuldades que elas apresentam. Então isso faz com que haja mais sofrimento, né? Então a gente tem mais relatos e mais situações de quadros depressivos em pessoas autistas nível 1, né, que apresentam uma cognição preservada, né, a inteligência ali preservada e que conseguem refletir sobre o que acontece com elas. E muitas vezes agem de maneira inadequada, socialmente falando, né, não por um desconhecimento sobre como deve agir nas situações sociais ou por uma falta de empatia, nada disso, mas sim por uma dificuldade em ler no momento em que a situação social está acontecendo, ler de forma adequada nuances sociais, que para as pessoas neurotípicas é muito mais fácil, né? Então, trabalhar, né, essas questões desde as mais simples, como entender uma metáfora, entender uma ironia, um tom de voz, né, mais sarcástico e tal, pode ajudar muito pessoas autistas a melhorarem sua convivência social, se sentirem mais aceitos, né, no ambiente social, se sentirem melhor na sua atuação, no seu comportamento social, se sentirem acolhidos e mais funcionais, né, no contexto de vida social, de trabalho, escolar, né, e de execução mesmo, né? Então, trabalhar essas habilidades, ela traz recursos importantes para o desenvolvimento das pessoas autistas, né? Elas apresentam o que favorece a utilização, né, da terapia cognitivo-comportamental no tratamento de pessoas autistas de nível 1. Né? Em geral, pessoas autistas de nível 1, elas apresentam menor prejuízo na linguagem, né? A gente geralmente encontra muita dificuldade na questão da linguagem pragmática, né, na leitura de situações mais complexas sociais, né, nas nuances mais complexas dessa comunicação social, dessa linguagem, mas elas têm menos prejuízo no sentido de uso funcional da linguagem. Então a gente consegue estabelecer uma relação dialógica, né, e a gente consegue estabelecer uma relação de conversação e de reflexão sobre as situações que estão sendo tratadas. Então a gente tem um engajamento muito maior no processo terapêutico, de compreensão. O que eu faço aqui nesse ambiente terapêutico? Por que eu estou aqui? E como eu posso me engajar e contribuir para a minha melhora, para as questões que eu preciso, né, avançar no desenvolvimento, né? Então, assim, a gente tem mais facilidade nessa comunicação, em acessar essa cognição. No entanto, a gente percebe, né, nos quadros de autismo nível 1, um maior prejuízo nas características relacionadas às relações sociais e um grande comprometimento, que aí eu encontro isso em grande parte das pessoas autistas que eu atendo, assim, um comprometimento muito grande em relação à inflexibilidade cognitiva. Então, essas pessoas têm muita dificuldade na flexibilidade cognitiva. O que significa isso? A minha capacidade de mudar de ideia, de pensar de uma forma diferente, de ver uma mesma situação por um prisma diferente, por um ângulo diferente, né? Refazer rotas, né? Eu costumo falar, é muito difícil para a pessoa autista refazer rotas, né? Então, às vezes, uma pessoa autista ela pode se desregular, né? Mesmo no nível 1 de autismo, com a cognição preservada, com uma facilidade ali na comunicação, na interação, na linguagem, né? Mas elas podem se desregular e se desestruturar porque precisaram mudar. Aconteceu um acidente no caminho onde elas estavam indo e elas precisavam mudar o caminho, né, ir por uma outra rota. Então, recalcular rota é muito difícil para pessoas autistas de nível 1. Para pessoas autistas de uma forma geral, né, a gente tem um impacto muito maior, assim, no cotidiano, muito grande, né? Não posso dizer muito maior, mas muito grande no cotidiano de pessoas autistas nível 1, porque normalmente elas têm mais autonomia, né? Elas precisam de menos apoio para conduzir as situações cotidianas. No entanto, nessas situações específicas, elas têm uma desregulação muito grande, o que dificulta o exercício dessa autonomia, né? E
aumenta a necessidade de apoio para algumas questões, principalmente para as questões emocionais. Então, assim, a gente consegue mudar esse cérebro rígido? Na maioria das vezes não, porque faz parte do funcionamento cognitivo da pessoa. Ela é assim, é como o cérebro dela funciona. Mas a gente consegue aumentar, por exemplo, a tolerância à frustração, né? Quando algo muda, quando algo sai do eixo, quando uma situação, né, acontece de forma inesperada, sem ser planejada. A gente consegue aumentar essa tolerância à frustração, a gente consegue aumentar a capacidade de resolução de problema, né, que é justamente pensar em alternativas para lidar com aquela situação. Então, a pessoa autista ela vai ter dificuldade na imaginação, né, em pensar novas formas de lidar com uma situação que ela costuma agir sempre do mesmo jeito. Mas se a gente traça no processo terapêutico, traça novas possibilidades, eu tenho pacientes que eles costumam falar assim, a minha cabeça é como o Google. Se eu tiver informação diversificada sobre aquilo, vamos pensar assim, vários balõezinhos, né, de resposta para uma mesma situação, eu até consigo, né, mudar, né, de ideia ou mudar a possibilidade se algo der errado. Mas se eu não tiver essas informações já estruturadas internamente no meu pensamento, eu vou ter muita dificuldade, mesmo que seja uma coisa simples. Então, o processo terapêutico muitas vezes vem nessa intenção de criar novas narrativas e novas possibilidades para que quando essa criança, esse adolescente, esse adulto lide com situações que são comuns no cotidiano social, eles possam acessar essas novas possibilidades e possam devolver, né, em forma de comportamento, de comunicação social. Então, assim, é muito importante, né, esse treino de habilidades, mas é um treino de habilidades envolvendo resolução de problemas e trazendo novas possibilidades para que isso seja acessado no cotidiano dessas pessoas, tá? Porque elas tendem a cometer muito mais distorções do pensamento, né? Principalmente em relação a como são vistas pelas pessoas, né? Porque muita coisa faz sentido. Pessoas autistas, elas tendem a vivenciar mais situações discriminatórias, né? Mais situações de distanciamento social, mesmo que elas próprias queiram se relacionar, estejam interessadas em se relacionar socialmente, né? Seja na construção de uma amizade, seja no conhecimento de uma pessoa para uma relação afetiva, né? É mais difícil para eles acessar esse social, né? Recentemente, um paciente meu adolescente, ele estava fazendo crisma, né, na Igreja Católica, e aí a gente vem trabalhando a possibilidade dele criar relações ali, dele conversar mais com as pessoas, ele ampliar, né, essas relações e a gente trabalhar os repertórios ali de comunicação. E a primeira tentativa dele de comunicação com alguém foi bem frustrada, né? Porque ele tentou se aproximar, tentou chegar na pessoa, tentou iniciar um diálogo e a pessoa recuou, se afastou, não respondeu, foi meio grosseira. E isso traz um impacto muito grande para ele. Ele não fez nada de errado, ele tentou se aproximar do jeitinho dele, né? Dando um bom dia, né? Falando sobre temas ali comuns que estavam acontecendo, que aconteceram na aula de crisma, mas a pessoa recuou. E a gente não consegue sempre identificar o porquê da pessoa se afastou. A gente pode imaginar uma série de situações, como, por exemplo, ele é um menino que ele faz muita estereotipia, tem dificuldade de controlar isso no ambiente social, embora sinta e perceba que isso prejudica, né, a forma como as pessoas vão ver ele ou vão avaliar sobre ele, né? Mas é difícil para ele, né, segurar, porque não é uma questão que está sob controle dele o tempo todo, né? Uma característica, como eu falei, de como funciona esse cérebro. Então é muito difícil para ele estruturar isso e regular o comportamento, né, em situações sociais. E aí, assim, a gente pode imaginar que a pessoa, né, olhou e achou um pouco estranho o comportamento dele, diferente, por conta disso não quis aproximação. Isso tende a reforçar muitos pensamentos distorcidos a respeito de si mesmo, né? Não é fácil lidar com essas situações. Então, a gente precisa acolher muito, trabalhar muito
os aspectos emocionais e afetivos presentes, né, ali por conta das experiências de vida, e ao mesmo tempo estimular que novas habilidades apareçam que favoreçam essa convivência social. Então, assim, os principais componentes, assim, que eu posso dizer no meu cotidiano clínico, na intervenção aqui em terapia cognitiva para pessoas autistas nível 1 de suporte, está o treino de habilidades, né, que são o uso de estratégias mesmo comportamentais, como instrução, modelação, ensaio comportamental, reforço, retroalimentação. Então, o que é isso? Instrução, né? Muitas vezes a gente precisa fazer o passo a passo de como eu devo me comportar, o que eu devo fazer em determinada situação. E essa instrução que é trabalhada no contexto terapêutico, muitas vezes eu trabalho com recursos visuais, né? Com figuras, por exemplo, de habilidades sociais que mostram, né, como cumprimentar, como se aproximar. Muitas vezes também com modelação, com pareamento, por exemplo, com recursos de vídeo, né? Eu utilizo muito, por exemplo, quando eu estou assistindo série, alguma coisa assim, eu sempre estou olhando, né, se tem alguma coisa ali, alguma cena que eu possa estar trazendo como pareamento para algum paciente meu. Então, assim, desde séries infantis até séries adultas, adolescentes e tal, eu costumo assistir e eu costumo ter esse olhar, né, sobre essa perspectiva. Então, às vezes eu penso, poxa, fulano, Joãozinho lá precisa, né, trabalhar isso aqui, essa habilidade social aqui, dialógica, de conversação, de lidar, por exemplo, sei lá, com bullying, com uma situação constrangedora, ou como ele se aproxima dos amigos e tal. Então, eu pego cenas ali, né, ou de séries, ou de filmes, e às vezes até de coisas que eles próprios assistem, né? E aí eu trago aquela cena para o contexto de consultório, a gente assiste junto e conversa sobre aquilo, e aí depois a gente faz também a parte de ensaio comportamental, que é, né, uma encenação ali de teatro sobre uma situação similar e como ele reage, né? Trazendo algumas mudanças em relação à cena que a gente assistiu para, né, trabalhar essa coisa de novas possibilidades, de trazer novas respostas, né? E ao mesmo tempo trazendo instruções de como eles devem agir e se comportar naquele momento. E essas instruções que são trabalhadas no ambiente, no setting terapêutico, eles levam e trabalham como autoinstrução, né? Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu posso reagir dessa forma, eu tenho que fazer desse jeito. Tem uma série, né, um documentário que fala sobre relacionamentos entre pessoas autistas, né, o amor no espectro, que traz muito isso, essa coisa da autoinstrução, né, de trabalhar essas instruções para que eles saibam como agir em determinadas situações. E é muito interessante nessa série, Amor no Espectro, que eles vão mostrando ali, né, situações realistas. Desculpa. Eles vão mostrando ali situações realistas onde as pessoas autistas vão ali fazendo sua autoinstrução, falando o que eles têm que fazer. Às vezes eles até falam em voz alta, é muito interessante, mas isso ajuda muito a ter previsibilidade, a se sentirem mais seguros diante da interação social, a se sentirem mais acolhidos. Então, são aspectos importantes que devem ser trabalhados no setting terapêutico. E isso desde a criança pequena, com 7 aninhos, 6 aninhos, até um adulto autista, tá? E a utilização de recursos visuais, porque isso ajuda muito no pareamento, na aprendizagem por observação. Claro, engajando essas pessoas no próprio tratamento. Por que eu estou te mostrando isso? A gente precisa aprender a lidar com essa situação. Vamos ver aqui? Então, eles precisam estar cientes do que está sendo trabalhado, mesmo a criança pequena, tá? E aí o trabalho, um outro componente assim que faz muito parte do nosso trabalho é a reestruturação cognitiva, né? Que é também uma base da terapia cognitivo-comportamental, né? Que envolve assim a busca, né, de forma mais sintética, aqui explicando, de mudança de crenças e pensamentos automáticos disfuncionais, que não estão sendo caracterizados por uma realidade, por aquilo que de fato é, né? Através do questionamento socrático, de lista de vantagens, de desvantagens, tomada de perspectiva, que é bem difícil para o autista, né? Que essa tomada de perspectiva,
olhar a situação por outro prisma, né? Refletir, ter uma autorreflexão sobre aquilo, né? Pensando de forma diferente, né? Isso é muito difícil. E também de autoinstrução, né? Então, assim, isso realmente faz sentido? Eu preciso me preocupar? Eu já estou preparado para lidar com essa situação, então eu posso utilizar os recursos que eu aprendi, né, que são autoinstruções necessárias e até de questionamento socrático mesmo, assim, preciso me preocupar com isso, né? Eu realmente não sou capaz de lidar com essa situação? Não, eu busquei me instruir, eu sei o que fazer nessa situação, eu posso enfrentar essa situação de uma forma melhor do que eu já enfrentei anteriormente, porque agora eu estou instruído, eu estou preparado, né, eu estou engajado. Então, isso é importante no processo de reestruturação cognitiva e de lidar com as situações, né, causadoras de ansiedade ou de insegurança ou de isolamento nessas pessoas, tá? E um outro aspecto é o trabalho, né, que eu vejo como muito necessário e sempre está presente. Assim, é difícil a gente ter uma pessoa autista, principalmente quando a gente está falando de adolescente, adulto, que não tenha um quadro de ansiedade associado ao transtorno do espectro autista, tá? Principalmente no nível 1 de suporte, que é o que a gente está falando aqui. Então, o trabalho de redução da ansiedade, a gente pode usar o Mindfulness, né, com técnicas respiratórias, de relaxamento progressivo. A gente pode usar recursos, né, visuais para trabalhar isso. Eu costumo usar tanto cartinhas, né, a gente tem as cartinhas de Mindfulness com os movimentos, né? Eu costumo usar com crianças figurinhas, carimbo nas mãos, cheira-flor, sopra-vela, para trabalhar essa questão respiratória. Isso ajuda muito a eles entenderem, né, o movimento, como fazer. Às vezes eu uso recursos de vídeo, né? Encontro ali vídeos na internet que trabalham esse processo de respiração, de relaxamento progressivo, para eles visualizarem a situação e poderem reproduzir aqui no setting terapêutico e no ambiente, né, social mais amplo deles, para que eles possam usar esses recursos e se instrumentalizar para lidar com a ansiedade, né? Quando a gente faz a avaliação da ansiedade, dá uma nota para a ansiedade, o quanto de ansiedade está sentindo. Eu costumo, por exemplo, usar as cartas, né, das emoções do Renato Cambinha, onde a gente tem ali o termômetro, né, de quanto eu estou sentindo aquilo, né, ajuda crianças pequenas a entenderem, né, essa diferença de quantidade, do quanto eu estou sentindo, do quão intenso é aquela emoção, ajuda a entender a intensidade, como eu devo reagir antes de chegar a uma intensidade maior, né, que é a identificação, assim, dos sintomas da ansiedade, das emoções presentes ali e a regulação comportamental diante da emoção. Ou seja, eu não preciso reagir de forma exagerada. Eu posso sentir a emoção, eu posso acolher a emoção que eu sinto, eu posso regular a minha reação diante da emoção para que eu tenha um desempenho social, né, e funcional melhor. Então, esses são aspectos que são, assim, bastante trabalhados na nossa intervenção em terapia cognitivo-comportamental, tá? E aí, só para dar uma pincelada aí para vocês, né, como que a gente faz esse processo, né? Então, a gente começa com uma avaliação, né? E aí, assim, é muito próximo ou igual como a gente faz com qualquer outra demanda, tá? Tanto no aspecto do autismo como no aspecto de outras patologias ou de outro cliente que chega ao seu consultório. A única coisa que eu entendo e que eu percebo como ainda mais necessário e importante para o nosso processo de construção, né, de uma intervenção mais eficaz, de um bom plano de intervenção, é a gente variar, né, as pessoas com quem a gente vai conversar e que estão ligadas com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente autista, né? Então, assim, com os pais, com a escola, muitas vezes com outros terapeutas, com o médico responsável, né, por aquela criança, por aquele adolescente, para que a gente tenha mais informações, né, robustas sobre o quadro geral dessa pessoa para a gente estabelecer um bom plano de tratamento.
Então a gente precisa avaliar os sintomas, as queixas, né, o impacto desses sintomas, dessas situações na vida, nas diferentes áreas da vida, seja na família, na escola, na faculdade, no trabalho, né, nas relações pessoais, né, no ambiente social mais amplo. Então, qual o impacto isso causa, esses sintomas, essas características causam na vida dessa pessoa, né? A gente precisa avaliar o funcionamento dela, e aí a gente está falando de funcionamento cognitivo, de funcionamento comportamental, como ela reage diante das situações, como ela se comporta, se tem autonomia, se não tem autonomia, onde aparece essa autonomia, onde essa autonomia não aparece, como a família se relaciona, né, com essa pessoa, porque a gente também tem comportamentos disfuncionais na família que reforçam, por exemplo, situações de dependência muitas vezes, ou uma baixa estima, por exemplo. Então a gente precisa entender o funcionamento tanto da pessoa quanto da família, de quem está envolvida no cotidiano dessa pessoa, né? Quais riscos, né, ela tá correndo, e aí a gente tem que avaliar riscos, né, relacionados a um quadro depressivo, risco de uma tentativa de suicídio, risco de uma alteração grave do humor, enfim, a gente precisa avaliar, né, os riscos envolvidos nessa situação e quais são os recursos internos e ambientais que essa pessoa tem para enfrentamento e para desenvolvimento das práticas ali trabalhadas no ambiente terapêutico, tá? Então esses são pontos extremamente importantes para que a gente possa fazer uma boa avaliação, né, na clínica terapêutica para pessoas, né, com transtorno do espectro autista. E a partir daí traçar um plano de tratamento envolvendo todos esses aspectos que eu sinalizei anteriormente, né? Que são o desenvolvimento de habilidades, né? O trabalho relacionado ao tratamento de sintomas, né, depressivos, de ansiedade, né, a reestruturação cognitiva, enfim. E esse processo, ele é dinâmico, ele vai acontecendo ao longo do tratamento. A gente vai refazendo, né, os nossos planos terapêuticos, a gente vai identificando situações gatilhos, a gente vai intervindo em algumas situações, ganhando habilidades, né, mais simples e passando para uma intervenção em ganho de habilidades mais complexas. Esse processo é dinâmico e contínuo no tratamento das pessoas e principalmente no tratamento do transtorno do espectro autista. A gente sabe que às vezes, por exemplo, quando a gente atende pessoas com autismo, a gente tem situações ali que atravessam, né, de uma forma mais intensa, né, esse processo ao longo do tempo, como por exemplo, sei lá, uma mudança repentina, uma situação, né, mais grave que acontece. Isso desestrutura muito as pessoas autistas e às vezes a gente tem um comportamento regredido em alguns momentos por conta, por exemplo, de uma coisa simples. Às vezes acontece de crianças, já aconteceu algumas vezes assim, a criança está muito desregulada, está irritada, está mais intolerante, né? Está reagindo mal socialmente. E quando a gente vai fazer uma investigação, o que está acontecendo? E a mãe fala, não tem nada acontecendo, está tudo bem. Mas de repente a gente descobre que assim, mas está tendo uma obra no banheiro da casa. Pronto, uma obra no banheiro da casa muitas vezes é motivo suficiente para uma desregulação grande, né, na pessoa autista, e isso interfere no funcionamento social dela. Por que que uma coisa assim pode desregular tanto uma pessoa autista? Porque a gente tem um cérebro rígido, inflexível, e às vezes o ambiente desorganizado, o ambiente fora do lugar, ou simplesmente uma pessoa, um pedreiro entrando na casa, que é um elemento a mais na casa diferente, causa essa desorganização, né? É como se perdesse ali o chão, o centro, né? E isso interfere em todo o resto, isso se desmembra e ressoa na vida dessas pessoas de uma forma muito intensa. Então, sim, o tratamento ele é progressivo, ele é contínuo e ele é de longo prazo. Não é um tratamento de curto prazo,
Não é um tratamento com data para acabar, é um tratamento que vai se manter ao longo da vida, tá? E nós terapeutas precisamos ter essa habilidade de acompanhar os ciclos do desenvolvimento dessas pessoas e estimular o ganho de habilidades relacionadas a cada ciclo do desenvolvimento, porque as pessoas autistas também têm dificuldade com essas mudanças de ciclo, né? Sair da primeira infância para a segunda infância, sair da infância ali até os 11 anos para o início da adolescência, sair da adolescência para a vida adulta. Essas mudanças de ciclo muitas vezes fazem com que eles mantenham comportamentos, né, anteriores que foram aprendidos, mas que a gente aprende determinados comportamentos e depois a gente modifica, ou a gente amplia, ou a gente abandona determinados comportamentos e ganha outros comportamentos mais apropriados para a idade. Por exemplo, uma pessoa autista pode ter muita dificuldade de fazer isso. Então a gente precisa, a cada mudança de ciclo e ao longo do tempo, na verdade, estimular novos comportamentos que estejam mais condizentes com o momento de vida em que eles estão, né? O momento do ciclo de vida em que eles estão. Então o trabalho é contínuo, tá? É a longo prazo, é ao longo da vida dessa pessoa, porque a gente tem nuances importantes que precisam ser vistas ao longo do desenvolvimento. E o terapeuta, né? O terapeuta cognitivo comportamental tem que estar atento, né, a essas fases e a essas necessidades, né, que se manifestam aí ao longo do ciclo de vida, tá? Então, assim, espero ter conseguido, assim, a ideia dessa aula de hoje foi trazer para vocês um pouco, assim, dessa experiência sobre a terapia cognitivo-comportamental, como ela pode nos ajudar no tratamento das pessoas autistas, e aí principalmente das autistas nível 1 de suporte, né? Como a gente pode estar aplicando, tendo como foco principal a observação, né, do funcionamento geral dessa pessoa, né, o desenvolvimento de habilidades e como que a gente pode fazer isso respeitando as nuances sintomatológicas do transtorno do espectro autista e fazendo adaptações que sejam necessárias e importantes para que a gente tenha melhores resultados e mais engajamento dessas pessoas. Então, assim, eu espero ter conseguido aí trazer um pouco para vocês essas informações e que isso desperte em vocês o desejo de aprofundar melhor, né, nos aspectos aí de aprendizagem sobre a terapia cognitivo-comportamental no tratamento do espectro autista, tá? Então, assim, obrigado pela participação de vocês, espero encontrar vocês em uma nova aula, em novos momentos, né? A gente tem aí os nossos cursos em pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental no transtorno do espectro autista, psicomotricidade, né, no transtorno do espectro autista. Então, assim, espero encontrar vocês aí também nas nossas pós para que a gente possa aprofundar cada vez mais sobre essas técnicas utilizadas, sobre essas abordagens e o quanto essas abordagens têm sido funcional em um melhor prognóstico e um maior ganho de habilidades em pessoas com o transtorno do espectro autista, tá? Obrigada aí pela participação e até mais.